Olá, você já foi injuriado, difamado ou caluniado? Se você não sabe o que é isso, hoje iremos lhe passar todas as informações pertinentes aos crimes de honra, definidos no Código Penal. Esse é o Direito Brasil e vamos para a vinheta. Para começarmos, iremos falar sobre as definições legais, aquelas que estão estabelecidas no Código Penal. São elas: calúnia, artigo 138, caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Artigo 139, difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Injúria. Artigo 140, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Bom, essas são as três definições desses três crimes, de injúria, difamação e calúnia. As pessoas têm uma certa dificuldade para diferenciar estes crimes. Portanto, criamos aqui algumas diferenciações e que vamos esclarecer para você cada uma delas. Primeiro, a de calúnia, imputação falsa de um fato criminoso a alguém. Para tentar esclarecer melhor, a gente vai contar uma pequena história e essa história vai retratar bem o que é calúnia. Contar uma história mentirosa, na verdade, uma pessoa ela conta uma história mentirosa na qual a vítima teria cometido um crime. Por exemplo, Beltrana conta que fulana entrou na casa da ciclana e subtraiu as suas joias, para si ou para outra. Isso claramente é um fato descrito como um furto e é crime. Dessa forma, Beltrana cometeu um crime de calúnia e a vítima é a fulana. Ora, vamos analisar bem. Se eu conto uma história mentirosa e essa história mentirosa que eu acabei de contar, ela é caracterizada como um crime, portanto eu estou cometendo um crime de calúnia. Se a Beltrana tivesse simplesmente chamado fulana de ladra, olha só. Se a Beltrana tivesse simplesmente chamado a Beltrana de ladra, o crime seria de injúria e não de calúnia. Se a história fosse verdadeira, não seria crime. Vocês estão me entendendo? Ora, se a Beltrana tivesse simplesmente chamado fulana de ladra, aquilo não caracterizaria um crime de calúnia, mas sim de injúria. Se a história fosse verdadeira, não seria crime. Ok? Se aquela história que eu estou contando é verdadeira, não é caracterizada como um crime. Atenção! Espalhar a calúnia, sabendo de sua falsidade, também é crime. E muito cuidado com as fofocas, para não ficar espalhando também e não se cometer o crime de calúnia. Agora vamos para a difamação. A difamação é a imputação de um ato ofensivo à reputação de alguém. É a imputação de um ato ofensivo à reputação de alguém. Para exemplificar, ora, se alguém imputa um fato a outrem que ofenda a sua reputação, o fato pode ser verdadeiro ou falso, não importa. Também não se trata de xingamento, que dá margem à injúria. Se for xingamento, é injúria, gente. Lembrando que se for xingamento, é injúria. Este crime ele atinge a honra objetiva. Que honra objetiva é essa? A reputação da pessoa. E não a honra subjetiva, a autoestima, o sentimento que cada qual tem a respeito de seus atributos. Por isso, muitos autores de renome defendem que as empresas e outras pessoas jurídicas podem ser vítimas de crime de difamação. Por exemplo, Beltrana conta que fulano deixou de pagar suas contas e é devedora. Deixar de pagar as contas não é crime, e não importa se este fato é mentira ou verdade. Ou seja, Beltrana cometeu o crime de difamação e a vítima é fulana. Já na injúria, é xingamento. Ou seja, é atribuir a alguém qualidade negativa, não importa se é falso ou verdadeiro. Ao contrário dos crimes anteriores, injúria diz respeito à honra subjetiva. A honra subjetiva. Isso quer dizer que
deixa a pessoa lá para baixo, com a autoestima baixa, e geralmente são xingamentos que fazem com que as pessoas cometam um crime de injúria. Olha só, calúnia é um fato mentiroso sobre alguém que é caracterizado como um crime. Na verdade, é uma história mentirosa, e essa história mentirosa é caracterizada como um crime a outra pessoa. Isso é calúnia. É dizer que a pessoa cometeu um crime, não somente dizer que cometeu um crime, como contou uma história completa dizendo que ela fez algo que era crime. Já na difamação, nada mais é do que ofender a reputação daquela pessoa, objetivamente, ou seja, dizer que aquela pessoa é uma mal pagadora, dizer que aquela pessoa não trabalha bem e etc. Já a injúria é um xingamento, é chamar outra pessoa de gordinho, é falar um palavrão com aquela pessoa e ela se sente mal pelaquilo. Isso que é a injúria. Por exemplo, Beltrana chama fulana de ladra ou imbecil. Beltrana cometeu crime de injúria e fulana é a vítima. A injúria ela pode ser cometida de forma verbal, escrita ou até mesmo física. A injúria física tem pena maior e caracteriza-se quando o meio utilizado for considerado alvitante ou humilhante.